Oi pessoal, essa é a aula 1 do workshop Criaturas Fantásticas e Monstrinhos do evento Semana da Criatividade, compartilhando experiências em artes visuais. E nela, você vai aprender sobre o que são e como confeccionar suas próprias criaturas fantásticas e monstrinhos. Neste vídeo, você vai aprender alguns conceitos iniciais sobre o tema, além de receber algumas dicas sobre como desenhar a sua criaturinha. Explorando a ludicidade e o universo cultural nordestino, a oficina tem o objetivo de proporcionar ao público, através de vídeos tutoriais, instruções, para a confecção de criaturas fantásticas e monstrinhos, feitos com materiais de fácil acesso ao público geral, com a utilização de técnicas como desenho, colagem, modelagem e também pintura. Meu nome é Ruso e eu sou mestrando do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais, UFPE, UFPB. Também sou arte educador, pesquisador e ilustrador, e nas minhas produções procuro explorar bastante o universo do fantástico e do grotesco. Eu sou o Felipe, sou educador e estarei aqui junto com o Rosa apresentando para vocês essa oficina super bacana. Lembrando que esse evento faz parte do edital 08/2020 de apoio à pesquisa e ações artísticas culturais da Proética UFPE e tem o objetivo de oferecer workshops, vivências e processos criativos em artes visuais. Lembrando que esse workshop faz parte da Semana da Criatividade, que é um workshop 100% online e gratuito que busca promover o ensino da arte e suas diversidades. Não deixe de acompanhar a programação durante toda a semana. A gente vai começar agora a oficina sobre criaturas fantásticas e monstrinhos. E a gente vai explorar um pouco, através do diálogo aqui, esse universo fantasioso, que permeia vários espaços das artes visuais também da literatura e que faz parte também dos nossos costumes, Rosaldo? Isso aí. Os monstros, eles estão bem inseridos no imaginário das pessoas desde os primórdios da humanidade, E geralmente esses monstros, eles estão bastante relacionados ao medo que as pessoas sentem, principalmente do desconhecido, Durante todos esses séculos que a humanidade esteve presente no mundo, a gente se deparou com criaturas desconhecidas, com outros elementos desconhecidos, e todos esses elementos vão gerar na gente medo. E basicamente essa é a face que vai definir o que é o monstro pra gente, porque o monstro, nos seus primórdios principalmente, ele tem muito esse contato do medo que o homem vai se deparar com o desconhecido e o que é aquela criatura que tá ali atrás daquela árvore ou daquele bosque. Será que ela pode devorar a gente? Então, de muito respeito a isso, ao medo. A gente consegue imaginar uma gênese, uma origem para isso? Porque quando eu paro para pensar, esses seres que são metade humanos, metade animais e essas criaturas que às vezes se confundem, entre o humano também o animal, a referência mais antiga que eu tenho é relacionada às antigas civilizações. Isso. Quando a gente pensa, por exemplo, os egípcios, os mesopotâmios, a gente sempre vê alguns deuses, algumas criaturas que fazem parte das religiões pagãs, que são meio que uma mescla disso tudo. Essa seria mais ou menos a origem dos monstros? Também, basicamente, os monstros, eles têm uma ligação muito forte com a religiosidade. Na verdade, desde a pré-história, a gente já tem alguma presença dessas criaturas que mesclam animais e seres humanos, que a gente pode considerar como criaturas antropozoomórficas. Interessante. E elas estão bem relacionadas com essa questão religiosa, porque na pré-história, a própria arte, ela está muito relacionada com a questão da religiosidade. Ela não pode ser totalmente dissociada da questão religiosa. E ao longo das civilizações, é lógico que as mudanças culturais foram transformando essas criaturas e elas foram ganhando novos símbolos e novos significados. Mas, basicamente, existe uma relação do humano com a simbologia e com o religioso. Interessante pensar que esses seres, que esse universo fantasioso, ele está presente tanto na cultura ocidental quanto na oriental. Por exemplo, quando a gente pensa nos deuses hindus, que tem vários braços, vários olhos, quando a gente volta também um pouco para explorar esse universo cultural, literário inclusive, da Grécia Antiga, dos mitos, a gente percebe a presença desses monstros, como as sereias, as arpias, a própria esfinge também. Quando já fala um pouco sobre o Egito, essa criatura meio animal, meio humano. Então ela é muito comum em diversas culturas, não é isso, Rosaldo? É verdade. A gente também pode considerar que os significados, como a gente já falou aqui, vão mudando a partir dessas culturas, Por exemplo, existe muito a relação dos monstros com o que se faz de juízo de valor. Os monstros, eles, na antiguidade e também na Idade Média, têm uma relação muito forte com o significado daquilo que é mal. Então, aquilo que é mal também passa a ser aquilo que é feio. Por exemplo, as representações de demônios que a gente encontra
em diversas igrejas que tem a datação da Idade Média, né? A gente vê a representação desses demônios, que são a representação do mal, aquele mal ligado ao religioso, e é o mal ligado ao feio também. Então a fealdade, ela está muito relacionada à monstruosidade. Só que ao longo dos séculos, até a própria questão da fealdade, até a própria questão da monstruosidade, ela foi se transformando. Porque inclusive as culturas contemporâneas, elas têm outro tipo de tratamento para os monstros que a gente já via presente, inclusive na antiguidade, né? A gente percebe na cultura ocidental e oriental a aparição, né, desses monstros, desses seres fantásticos que permeiam as religiões e também a cultura, como por exemplo a literatura. Né? Na Ilíada e Odisseia a gente percebe várias passagens a batalha, né, a luta desse herói contra esses seres fantásticos, como as sereias, né? A própria Medusa, né, que é uma figura muito conhecida, né, da cultura greco-romana. Tu poderia falar um pouco sobre isso? A própria Medusa, como você citou, ela sofreu algumas alterações ao longo dos séculos, ao longo das culturas. Tanto é que hoje em dia ela já adquire uma feição mais humana. Continua sendo uma criatura fantástica, continua sendo um monstro. Mas a própria cultura contemporânea, ela foi transformando essa criatura e ela adquire uma feição mais humana, porque é algo que a própria contemporaneidade vai pedindo. Assim como as próprias criaturas daqui da nossa região, né, daqui de Pernambuco, por exemplo. A Yara pode ter uma ligação com as sereias que a gente via nas culturas greco-romanas. Então, o monstro, ele é basicamente uma criatura cultural e uma criatura social também. Então, é uma criatura que ela vai estar povoando o nosso imaginário desde há muito tempo e, como toda cultura, como toda sociedade, esse imaginário, ele vai se modificando. Inclusive, a gente tem até alguns autores que falam um pouco sobre essa questão do imaginário. A gente tem várias criaturas que elas representam essa mistura mesmo do que é o humano, do que é o animal, e elas formam realmente essas criaturas fantásticas, essas criaturas antroposomorfizadas. Quando a gente discute essa questão do imaginário, é muito interessante a gente perceber, Rosaldo, que esses fenômenos, né, eles acontecem de maneira quase espontânea, digamos assim, em determinados locais e culturas diferentes. Porque talvez a primeira impressão que a gente tenha é de que é uma herança cultural, né, que foi imposta e que veio de fora. E a coisa não funciona dessa maneira, não é isso? Exatamente. Não necessariamente aquela criatura fantástica, aquele símbolo, ele vai ser uma herança de uma outra civilização, porque isso é algo que está profundamente relacionado ao imaginário. É aquela questão que a gente estava conversando de uma pessoa se deparar com uma criatura ou até com um animal de grande porte e tentar entender o significado daquele animal. Que animal é aquele que está na água? Será que esse animal ele pode me fazer algum mal? Será que ele está ali para proteger aquela água? Qual é a simbologia daquele animal? O que é que ele significa? Será que ele pode me devorar? Então, é uma questão que ela está profundamente relacionada ao imaginário e não necessariamente ela vai ser uma herança de outra civilização que chegou aqui de alguma maneira. Trazendo um pouco mais para a contemporaneidade, Rosalvo, a gente percebe que o cinema ele se apropria muito disso também, né? O HQ também, entre várias vertentes culturais. Inclusive as artes visuais, a gente vê a presença disso, né? A cultura pop, ela utiliza muito dessas criaturas e desses monstros, principalmente porque ela gosta muito de explorar o medo. E é um medo diferente de quando a gente se depara com uma situação que é perigosa pra gente, porque é um medo que ele gera curiosidade. Existe aquela questão de que as pessoas elas se atraem por essas criaturas que elas são monstruosas, que elas são feias. Por isso que a cultura pop, ela se utiliza bastante dessas criaturas. A gente tem vários exemplos no cinema dos monstros que eles vêm para caçar os humanos, para destruí-los. Tipo zumbis. Tipo King Kong, que é um animal em proporções imensas, né? Tem um filme muito bacana que eu gosto, que é A Bolha Assassina. Sim. Que é um filme de monstro que o monstro ele não tem um formato específico, que é um monstro que traz aquela questão do que é extraterrestre. Então, novamente, é o desconhecido causando medo no ser humano. E é justamente o monstro que vem para a Terra para devorar e para causar o caos, né? Existem autores que eles colocam que esse caos ele é bastante importante quando a gente fala sobre monstros. O Nazário é um deles, por exemplo. E ele fala que o monstro é essa criatura que ele não tem barreiras.
Então é um monstro que ele não se alimenta por uma necessidade fisiológica. Ele se alimenta porque ele tem a necessidade de se expandir, constantemente se expandir. Então ele não tem nenhuma barreira ou nenhum impedimento para essa expansão dele. E é isso que causa um medo nos seres humanos, porque é aquele monstro imparável e que a gente não sabe como derrotá-lo, que ele é o desconhecido, a gente não consegue explicar, a gente não consegue se comunicar com a bolha assassina, ela não fala, ela não pensa. E como é que a gente vai derrotar esse monstro? Rosalvo, e por outro lado, esses monstros que cativam as pessoas, que passam a ser queridos, por exemplo, a gente vê vários desenhos também infantis, que tem vários monstros que são extremamente queridos, né? Personagens que ganham uma certa popularidade e afeição do público. Como é que a gente também entende isso, essa desconstrução, né? Deixa de ser medo, ele ganha também o caricato, ele também ganha uma relação meio que quase afetiva das pessoas. Exatamente, ao mesmo tempo que existe esse medo, também existe a questão da curiosidade. Então a gente passa a ter uma curiosidade sobre aqueles monstros, passa a querer até ler mais, assistir mais sobre aqueles monstros, e eles fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte dos nossos estudos, da nossa leitura. Então, ao mesmo tempo que existe o medo sobre o que é feio, sobre o que é estranho, sobre o que é desconhecido, existe a nossa própria curiosidade sobre aquele desconhecido. Então a gente vai procurar pesquisar mais sobre aquele monstro e ele vai passar até a ser querido. Tanto é que existem alguns monstros que apresentavam esse aspecto da maldade, mas com a cultura pop eles sofreram transformações. O Godzilla é um desses exemplos. O Godzilla ele surge por conta das armas nucleares, dos processos nucleares, e ele vem para castigar a humanidade inicialmente. Mas ao longo da cultura pop, ao longo dos anos, ele teve uma transformação até do comportamento dele, ele passa até a ser um aliado das pessoas. Então existe a questão da curiosidade que vai provocar justamente o que você falou, essa afetividade que a gente sente pelos monstros. Então, depois de toda essa discussão bem interessante sobre esse universo fantástico, né, dos mitos também, vamos praticar, Rosalvo? Vamos lá. O que a gente vai aprender hoje aqui, nessa primeira oficina? Hoje a gente vai desenhar o nosso primeiro monstrinho e para isso a gente vai utilizar alguns artifícios que já estão separados aqui na mesa. O que a gente precisa? Não vamos precisar de muita coisa não. A gente vai precisar de papel para fazer o esboço e o desenho do nosso monstrinho. Alguns lápis, esses aqui são de desenho, mas você pode utilizar qualquer lápis que você tenha em casa. Podemos utilizar também algumas canetinhas, cores variadas, as cores que você tiver em casa e alguns dados. Para esse tipo de atividade aqui, a gente vai utilizar o dado de 6 faces. Mas, para quem encarar um desafio maior, a gente pode utilizar dados de várias faces. E já a gente vai explicar o porquê, o desafio e a utilização dos dados para essa oficina. Mas eu vou lançar uma pergunta, Rosalvo. Acho que muita gente também vai se fazer aqui. Quem não sabe desenhar? Quem não se sente à vontade para desenhar? Não precisa saber desenhar para fazer essa atividade. Você vai fazer o seu monstrinho da maneira que você achar mais legal, mais divertido. Essa não é uma atividade que a gente está buscando aprimorar a técnica. Essa é uma atividade que a gente está buscando aprimorar a nossa criatividade e trabalhar um pouco com esses conceitos que a gente aprendeu até agora. Então, qual o desafio dessa atividade, Rosalvo? A partir desse dado, os lances, cada lance que eu der, e o número que cair vai corresponder a uma quantidade de partes do corpo desse monstro que você vai desenhar. Pode ser? Desafio aceito. Por exemplo, o primeiro vai ser sobre a quantidade de cabeças que esse monstro vai ter. Posso começar? Vamos lá. 4 cabeças. Segundo momento agora? Vamos. Então vamos lá. O segundo momento é a quantidade de olhos. 6 olhos. Vai ficar bem interessante. A próxima parte vai ser o nariz, né? Qual a quantidade deles? 5 narizes. 5 narizes. Agora lança aí você, Rosalvo. É sobre a quantidade de bocas que esse monstrinho vai ter. Vamos lá. 5 bocas. 5 bocas. Agora são os braços. Só números altos até agora. Agora são os braços, não é isso? 5 braços. E por último, a quantidade de pernas ou patas. Também 5. Vamos lá, agora eu tô curioso para saber o que é que vai sair daí. Bom, para começar esse desafio, vamos começar a esboçar a nossa criaturinha, o nosso monstrinho. E aí eu tenho aqui alguns dados para fazer essa criaturinha, né? Primeiramente, 4 cabeças. A gente pode fazer cabeças de formatos variados. Então eu vou começar a fazer vários formatos de cabeça.
Lembrando que aqui o importante não é a técnica, tá certo, pessoal? Aqui o mais importante é a gente explorar a criatividade e começar a esboçar o nosso monstrinho. Agora, os olhos. A gente tem que dividir bem porque são 6 olhos para 4 cabeças. Então vamos lá. Um olhinho aqui, um olho aqui, outro. Já são 4 olhos. Os 2 olhinhos para fechar. Lembrando também que os monstrinhos, eles não precisam corresponder a uma lógica, tá certo? Então, um monstrinho pode ter um olho só, pode ter mais de 2 olhos, eles podem ter olhos em alturas diferentes, em formatos diferentes, tá certo? E agora vamos para os narizes dos monstrinhos. São 5 narizes, então eu vou fazer um monstrinho aqui com mais de um nariz. Temos 5 bocas também. Então vai ter monstrinho que vai ter mais de uma boca. E novamente, elas não precisam obedecer a uma lógica, tá certo? Você pode ter um monstrinho que tenha bocas em altura diferente da altura que a gente espera de um humano ou um animal. Vamos fazer agora os 5 braços. Os braços dos monstrinhos também não precisam corresponder a nenhum animal, tá certo? A gente não precisa obedecer também uma lógica. E vocês vão ver que vai ter monstrinho aqui que talvez nem tenha braços. Pode ter um monstrinho que tenha mais de um braço ou mais de 2 braços. E aqui já temos os 5 braços e agora vamos fazer as 5 pernas do monstrinho. Estou fazendo de uma maneira bem caricata para você não se preocupar com nenhum aspecto relacionado à técnica, tá certo? Lembrando que o objetivo daqui é a gente explorar a criatividade. Pronto, temos aqui o esboço do nosso monstrinho. Agora a gente vai refinar um pouco. Vamos colocar aqui o olhinho, alguns dentes, esse narizinho, dá uma refinada. Aqui a gente tem 2 olhinhos. Uma boca, mais um olhinho aqui, a gente pode passar para a canetinha. Eu vou usar algumas canetinhas de cores diferentes e você pode ficar à vontade para escolher a cor da canetinha que você vai usar. Pode variar bastante com relação a essa cor. As cores do nosso monstrinho, né? Lembrando de, se você quiser, você pode variar bastante essas cores, tá certo? Não precisa ficar fixo nem a nenhuma cor. Se você quiser fazer alguma alteração no formato do monstrinho, esse também é o momento. Mas o importante é a gente exagerar e saber que essa é uma criatura que ela não precisa ser parecida com nada que a gente tenha no mundo, né? Bom, tá pronto o nosso primeiro monstrinho. Essa criatura meio esquisita que a gente tá vendo aqui, mas a ideia é justamente essa, a gente deixar um pouquinho esquisito, um pouquinho caricato. E agora, a minha sugestão é que você dê um nome a esse monstrinho
e tente criar uma história para ele. Como ele se chama, o que ele come, onde ele vive, o que ele representa. Ele é uma criatura assustadora, ele é uma criatura que é amiga. Cria a história dele e aproveite. A gente pode testar várias outras possibilidades também. É importante não ficar limitado a nenhum tipo de material, a nenhum formato de monstrinho. Então, existem várias outras possibilidades e testes que eu fiz anteriormente. Esse monstrinho aqui, por exemplo, ele não tem boca, mas tem vários olhos e ele tem um formato bem não convencional, algumas partes do corpo exageradas. E para esse monstrinho eu só usei os lápis de desenho que eu apresentei no início como utilizados para o esboço, mas eles também podem ser usados para a arte final do monstro. A gente pode também colocar o monstrinho que ele não tem um formato convencional e a gente pode até criar um cenário para inserir esse monstrinho, tá certo? Esse monstro aqui ele foi feito apenas utilizando caneta esferográfica vermelha, que é uma caneta bem simples de ser encontrada e pode ser encontrada no nosso cotidiano, na nossa casa. O importante é a gente utilizar a maior quantidade de material que a gente puder e realmente explorar a criatividade e explorar esse universo de possibilidades que são o das criaturas fantásticas e monstrinhos. Então, vai lá experimentar. Se você está gostando, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo novidades sobre os nossos projetos. Essa foi a nossa primeira aula do workshop de criaturas fantásticas e monstrinhos e nela a gente aprendeu alguns conceitos iniciais sobre essas criaturinhas e também fizemos uma atividade prática de desenho. Esperamos que vocês tenham gostado dessa oficina e a gente se vê no segundo vídeo, com a segunda parte desse workshop sobre criaturas fantásticas e monstrinhos. Até lá!